A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula de jovens da nossa querida CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa livraria e editora evangélica do povo de Deus, onde você encontra bíblias, comentários bíblicos, livros, jornais, coisas maravilhosas para presentear seu cônjuge, um amigo, alguém que você ama. Então vá até a CPAD consumir ali bons materiais de qualidade. Então, lições bíblicas de jovens, esse trimestre comentada pelo pastor Tiago Brasil, pastor da Assembleia de Deus, Parque Buenos Aires, Templo Central em Fortaleza. Hoje nós estamos na lição número 2, 10 de julho de 2022. Ser discípulo, uma jornada de aprendizagem. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas e nós possamos juntos levar a palavra de Deus mais longe. Se você tem grupos de contatos, compartilhe com eles também, incentive essas pessoas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Se você tem sido abençoado, se você compactua dos ensinamentos e está dando certo, então você precisa compartilhar, fazer a sua parte. Vamos ao texto principal dessa lição 2 de jovens, 10 de julho de 2022. Está em Mateus 4, 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O resumo da lição diz: a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Você vai melhorando a cada dia. Os objetivos desta aula: primeiro, explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos. Segundo, saber que a vida cristã é feita de escolhas. E terceiro, mostrar aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Então, essa é os objetivos dessa lição. E o texto bíblico se encontra em Mateus 4, do versículo 19 ao 22. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então nós temos aqui uma lição, sobre ser discípulo. Na introdução ele diz que a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulos do Mestre. Para um leitor desatento, que não é o seu caso, que não é o nosso caso, a radicalidade do convite lançado por Cristo pode até passar despercebido. No entanto, basta nos colocarmos no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Menos mundo, mais Cristo. É o que vamos tratar nessa lição de hoje, deste domingo. Primeiro, mais que um chamado, um retorno, é preciso uma poderosa transformação
para sermos seguidores de Jesus, é o tópico 1. O registro da vocação de Pedro, João, André e Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos, essa chamada para ser seguidor de Cristo. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração, a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles, a maneira como aconteceu esse chamamento, né? Tanto porque eles são os primeiros, né? Já falamos, eram homens experimentados na arte da pescaria, eram profissionais da pesca e que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Eles compreenderam que aquela chamada do Senhor Jesus era algo sobrenatural. Eles entenderam isso, a percepção deles. A prova disso é que Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. Ele reconheceu que Jesus ele era o Messias, que ele era o Deus encarnado que a nação de Israel estava aguardando. Então é nesse cenário de perplexidade, né, que Jesus lança o maravilhoso convite aos pescadores: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. E que trabalho era este? Acolher pessoas nas redes do amor de Deus. Olha que coisa linda, ser pescador de homens, trazer homens para o reino de Deus. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. Em Romanos 12, 2, Paulo escrevendo aos Romanos, ele chama para uma mudança de mentalidade, uma metanoia, uma transformação. Vejamos aí Romanos 12 e o versículo 2, uma mudança de mente. E não, vou ler na Almeida atualizada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, uma mudança de mentalidade. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus. Segundo, o amor nos escolheu. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Não tinha nada de especial. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhassem no mar, na pescaria. Os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da vida cotidiana, mas a luz do Evangelho lhes é apresentada. Vamos ver 2 aos Coríntios 4:4. Abra sua Bíblia aí, de estudo pentecostal, ó, que você tiver à mão. 2 aos Coríntios 4:4, ele diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que eles viviam nessa dureza da vida cotidiana, eles viviam na obscuridade, mas o Evangelho os iluminou e o reino de Deus lhes foi manifesto. Efésios 3:5, se você puder, vire a página da sua Bíblia, Efésios 3:5 diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas
pelo Espírito Santo. Então, houve esta revelação, né, do Cristo morto e ressurreto. Tá? Se a missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto. No contexto de Jesus, nós temos os sacerdotes, os escribas e os fariseus. Porém, aqui que está o segredo, o mestre contraria todas as expectativas e opta por escolher gente sem formação formal, sem formação religiosa formal, pessoas simples. Contudo, tinham os corações quebrantados, eram pessoas que estavam com o coração aberto, aguardando a chegada do Messias. É o que nós podemos chamar, era um remanescente que permanecia fiel à Bíblia Sagrada, aos ensinos de Moisés, à Torá, permanecia fiel aos princípios bíblicos. Eram pessoas que não estavam contaminadas pela religiosidade, tá? Tinham um coração quebrantado. Não foi uma seleção arbitrária, antes foi uma decisão meticulosamente tomada. Jesus escolheu, tá? Com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. João 15:16. Jesus fala, eu vou ler na Bíblia Roma, uma das Bíblias mais atualizadas, né, nas suas informações, nos seus estudos. Então, o dia que você puder, tenha a sua Bíblia Roma, a Bíblia publicada pela editora CPAD, a editora do povo de Deus, né, das Assembleias de Deus, a Bíblia Roma. Olha só que coisa linda, material maravilhoso. Olha o que João 16:15, Jesus fala aos apóstolos: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Mas eu acho que a referência é João 15:16, eu estou lendo 16:15, você nem para me corrigir aí, né? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então Jesus deixa muito claro que quem escolheu os apóstolos foi ele, não foram os apóstolos que escolheram Jesus. Não fomos eu e você que escolhemos Jesus, não, ele que nos escolheu. Nós só estamos aqui, eu e você, estudando a palavra de Deus, aprendendo o Evangelho e vivendo o Evangelho, porque Deus nos escolheu, Deus nos achou lá no mundo de pecado e nos trouxe para o seu reino, tá? Sim, assim como eles, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor. Olha o que diz 2 Tessalonicenses 2:16. Eu estou na minha Bíblia Roma, Bíblia de estudo Roma, uma Bíblia abençoada e maravilhosa. 2 aos Tessalonicenses, então, 2:16, e aí a briga é com as folhas novas, né? 2:16 diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então nós recebemos essa graça de Deus, esse amor de Deus por nós. E lógico, eu e você, nós correspondemos a este amor, por isso que nós estamos aqui. Por isso mesmo devemos então valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Altíssimo. Devemos valorizar esse ministério que Deus nos deu. Se Jesus te chamou, né, que se sente pecador ilimitado, para uma inacreditável tarefa, siga-o. Ele bem sabe
as escolhas que faz. Então, se Deus nos escolheu para este ministério, siga o que Jesus está determinando. Número 3, o convite para viver a serviço do reino, para trabalhar no reino de Deus. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Deus não explica, Deus chama e só depois você entende. Os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Eles foram simplesmente convidados. Como é que foi o convite? Abandonem tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Esse foi o convite. As repercussões que nasceriam a partir daquela manhã, que parecia tão comum, eram inimagináveis. Eles não imaginavam o que iria acontecer. Mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram. Eles seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. E aí a pergunta para mim e para você: você está disposto ou disposta a priorizar o reino de Deus em sua vida? A colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida? Você conhece Jesus o suficiente para ir com ele agora a qualquer lugar e fazer o que ele mandar? Olha que pergunta desafiadora. Você está disposto, está disposta, ou ainda resta alguma dúvida nessa sua chamada, nessa nossa chamada, né? Quem não está disposto a seguir Jesus a qualquer lugar é porque não sabe quem ele é. Os apóstolos, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Tópico número 2. A vida cristã é feita de escolhas, isso é fundamental. Primeiro, sempre existe uma escolha. Deus nos fez dotado de livre-arbítrio. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convitativa, nunca é uma imposição. Deus não obriga ninguém a nada, ele convida. É claro que Pedro e seus amigos poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso, os gadarenos fizeram isso, os habitantes de Cafarnaum também rejeitaram Jesus. Está tudo aí. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão das nossas vidas. Não tem como negar isso, mas há essa possibilidade. Mas, infelizmente, muitas vezes, as pressões externas do nosso derredor tentam sabotar nosso relacionamento com o Salvador, tentando nos levar a uma postura dúbia, duvidosa, com relação ao reino e nossas responsabilidades espirituais. Então, há uma responsabilidade espiritual, há um reino esperando as nossas ações, o nosso trabalho, a nossa decisão. Todas as vezes que o Espírito Santo mobilizar nossos corações, que possamos estar atentos à voz divina, à voz de Deus, e que assim sigamos o Mestre no caminho que ele tem preparado para cada um de nós. Cada um de nós tem uma chamada, tem um Deus nos convidando para alguma atividade. Vejamos Hebreus 3:15, olha o que diz o texto. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Não devemos resistir à voz, à chamada do Espírito Santo de Deus. Número 2, a natureza missiológica da vocação. A primeira, sempre existe uma escolha. A segunda, existe uma natureza missiológica. O reino de Deus é um projeto para todos. Por isso,
Sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho de Cristo, tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico. A pessoa já sente a necessidade de dividir esse presente que ela ganhou, a vida eterna, ela sente a necessidade de dividir com outras pessoas, principalmente com a sua família, amigos. Assim como não existe cristianismo egoísta, também não há cristão incapaz de falar das glórias do amor do Salvador. Todos são capazes de evangelizar, de falar do amor de Deus. Esse tipo de princípio nos leva a refletir a respeito de nossa prática evangelística. Nós temos que pensar e repensar a nossa prática evangelística. Ora, estamos apenas preocupados com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos? Nós estamos pensando só em nós mesmos? Um cristão que não sente o mover do Espírito o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não é cristão e não possui de fato uma experiência salvífica com o Redentor que morreu no Calvário. Então esse cristão é um cristão estranho, tá? No caso de André e João, a bênção do Evangelho não ficou restrita a eles, mas também ao seu entorno, de tal modo que ainda nos instantes iniciais de sua fé em Cristo, eles puderam abençoar também a vida de outras pessoas. Caso de grande semelhança é também o da mulher samaritana, o da mulher de Samaria. Lá em João 4, Jesus teve um encontro com essa mulher e ela virou imediatamente uma testemunha de Jesus, uma evangelizadora. Tá? Então, as pessoas, quando conhecem a Cristo, quando elas começam a andar com Cristo, elas querem dividir essa dádiva com os outros. Número 3, esteja preparado para as renúncias. Aqui começa a estreitar ainda mais. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Você vai perder. Você tem que aprender a perder para ganhar. Tá? Nunca fomos enganados. Isso o Evangelho não faz. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Cristo. João 16:33. Tá? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Paulo, por sua vez, também nos anuncia que a situação daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história. Aqui nessa terra, cristão não tem galardão. O galardão é lá na eternidade, é lá do outro lado, quando nos encontrarmos com o nosso Salvador. Todavia, o comentarista diz, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com o nosso Pai Celeste. Os pescadores perderam de imediato, está falando dos primeiros discípulos de Cristo, a estabilidade de suas vidas. Eles perderam o aconchego dos seus lares e familiares, contudo, eles seguiram em uma jornada incrível. Tanto essa jornada foi incrível que hoje nós estamos estudando sobre a vida deles. Eles estão no paraíso com Deus e nós estamos. A história está relatada durante 2000 anos. Eles estão sendo estudados e pesquisados. Olha que honra maravilhosa. Mas no começo, para eles, tiveram que largar casa, família, estabilidade. Tá? E aí o comentarista diz assim, somos chamados para ser dinâmicos e ativos no reino de Deus. Você já viu aquele crente parado que não faz nada?
o chamado crente de banco. Parece que pregaram ele ali no banco e ele não quer saber de nada, está sempre cansado. Cuidado, né? Nós não fomos chamados para isso. Para um cristão, perder faz parte da grande jornada que é ganhar o reino. Então, se você acha que está perdendo alguma coisa por causa do reino de Deus, saiba que na verdade você não está perdendo, você está ganhando. O galardão está reservado, é algo maravilhoso que nós não teríamos palavras para descrever a recompensa. Mas vamos adiante no tópico 3, a nossa jornada ao lado do Mestre. Primeiro, por que era necessário segui-lo? É uma pergunta. Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo, porque viver com Jesus é inefável, é indescritível. Viver com Jesus é algo inexprimível. E você tem essa experiência, você sabe do que nós estamos falando, né? Você sabe desse sentimento. Segundo o texto de João 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo inteiro, o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça da salvação, mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez Jesus, o nosso sacerdote. Então, por que nós devemos segui-lo? Porque é uma experiência inexplicável em palavras humanas. Foi isso que João expressou nesse versículo que nós acabamos de ler. Então, em um período de comunicações precárias, está falando da época dos discípulos e da época de Jesus, a vivência da experiência cristã era algo fundamental, pois somente aqueles que tivessem a oportunidade de contemplar a magnitude do ministério de Jesus poderiam depois olhar-se como dignos embaixadores. O privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar a também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador, sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. Eu e você também, como seguidores de Cristo, devemos ter as nossas experiências com Deus, experiências baseadas na palavra de Deus. Não estamos falando aqui de ir buscar visões nos montes, buscar relâmpagos, raios, não é nada disso. Nós estamos falando de vivermos uma humanidade dentro do sobrenatural, andando com Jesus, o Rei da Glória. Até porque, se você não lembra, Jesus ele ressuscitou, Jesus ele está vivo e ele colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo. Portanto, nós devemos ter uma experiência diariamente, uma experiência sobrenatural com esse Deus que está vivo e reinando eternamente. Olha que coisa maravilhosa. Se o Isaías estivesse aqui, ele falaria, dá até vontade de dar glória a Deus. E dá mesmo. É maravilhoso isso. Tópico número 2. A dinamicidade da proclamação do reino. A proclamação do reino, ele tem uma dinâmica. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio para ser mais do que mera retórica, não era só palavra, era vivência. O Evangelho não é pregar, o Evangelho não é palavras, o Evangelho é viver.
pregar bonito, andar de paletó e gravata, ficar com o microfone, isso é tudo muito legal, mas o mais importante é vivência, é viver o evangelho. A sua vida tem que ser o evangelho em ação. Olha que coisa linda, foi dada por Deus, tá? Então ele veio para ser mais do que mera retórica. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que enunciados vazios. O evangelho ele é muito mais do que placa de caminhão com aqueles dizeres. O evangelho é muito mais do que essas frases de efeito que são colocadas no Facebook, nos status, no Instagram. Não, o evangelho é muito mais que isso. O evangelho ele é vivo, ele é vida, ele é prática. O tempo inteiro é vivência. Isso é caminhar com Jesus. O evangelho, ele é o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. Olha o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1 e 3. Vejamos aí, estarei lendo na carta, na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, para a gente ganhar tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 3. 1 e 3. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar, tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja aí a prática da fé, o trabalho, o amor, né? A esperança. O evangelho é isso para a humanidade: saúde, libertação e esperança. Não essas mensagens políticas, né? A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses, né? Ela é poder que salva e transforma vidas, né? O evangelho não são esses compêndios teológicos, não. O evangelho ele é transformação de vidas, vidas que estavam destruídas, acabadas, em novas vidas restauradas, curadas pelo poder de Jesus Cristo. Isso é o evangelho. Onde o Filho de Deus andava, onde Jesus andava, ele trazia milagres, curas e libertações. Mateus 4, do 23 ao 25. Então, por onde Jesus passava, acontecia tudo isso. Em resumo, alegria perene e verdadeira a todas as pessoas. Isso é o evangelho. Que fique bastante claro, então, que a exaltação de aspecto supérfluo no contexto cristão, idolatria a famosos e busca de fama, não tem qualquer valor no reino. Todavia, agora vem o que tem valor no reino? As orações, as intercessões, as visitas que os anônimos realizam por amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Então, se você é aquele que não está buscando os holofotes, não está buscando fama em nome de Jesus, se você é aquele que faz a obra de Deus por amor e no anonimato, saiba que você tem um grande valor aos olhos de Deus. Terceiro e último subtópico, 3, aprendendo no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22 e 6 também tem validade para a fé cristã. Dito de outra forma, a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Por isso, Pedro e seus amigos foram convidados para uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante que demandava aquilo que os escribas e fariseus
não conseguiam transmitir em suas lições nas sinagogas. O que eles não conseguiam transmitir? Amor e misericórdia. Que isso daí você só transmite na prática. Não tem como você ser teórico do amor e da misericórdia. Você tem que praticar, você tem que viver o amor e a misericórdia. É isso que ele está falando aqui. E isso só se ensina fazendo, tá? E aí ele diz: esse é o cerne da nossa fé, andar com Jesus e realizar as obras para a glória dele. Eu espero que a partir de hoje você saia do seu mundinho, do seu comodismo e comece a sair para visitar, para evangelizar, para entregar um folheto, para ir fazer a oração na casa de alguém, para expulsar um demônio. É isso que você tem que fazer. Isso é andar com Jesus. As outras coisas, aí você tem que olhar na Bíblia se isso é andar com Jesus, tá? Realizar obras para a glória dele. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião, e sim para ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é aprender a andar com Jesus. Ninguém nasce sabendo andar com Jesus. Você vai andando, aprendendo, praticando, amando, tendo misericórdia. Isso é um exercício para a vida inteira. E aí ele diz: pense, seguir a Jesus é a essência do evangelho. E aí ele dá uma advertência, né? Não seja adepto de uma religião, seja seguidor de Cristo. Ande com Jesus, faça o que Jesus fez, viva como Jesus viveu. Isso é a jornada de aprendizagem para ser um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, né? Clica aí em cima disso aqui, se inscreva aí do lado no canal do professor Álvaro Bruno, incentive todas as pessoas que você conhece, que tem um smartphone, que acessa o YouTube, incentive essas pessoas a se inscreverem aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos fazer essa família desse canal crescer exponencialmente no Brasil. É um desafio que eu lanço para você. Aliás, são 2 desafios. Ore por este canal, por mim, pelo pastor Fernando, pela nossa equipe, para que ele cresça, para que essa obra vá adiante e abençoe muitas vidas. E faça isso que eu te falei. Incentive o máximo de pessoas a se inscreverem também no canal e compartilhar essas videoaulas pelo Brasil e pelo mundo afora. E você será muito abençoado. Quando chegar lá, eu vou falar para o Pai: passa o meu galardão para esse irmão, para essa irmã. E assim nós finalizamos a lição número 2 do dia 10 de julho de 2022. Se você perdeu a aula anterior, tá aqui embaixo a playlist, vai lá, assista. Eu não quero ninguém boiando nas minhas aulas. Eu quero que você entenda a linha de raciocínio desse trimestre. E para isso você não pode perder nenhuma aula. Um abraço grande, apertado da nossa equipe e até a próxima, se Deus quiser. Aleluia, glória a Deus.